Galera, de volta aqui para a parte 2 da nossa aula sobre doença celíaca, tá certo? Bom, quando a gente vai falar agora nessa segunda parte da nossa aula sobre as formas clínicas, quais são os sintomas, como a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento para a doença celíaca. Combinado? Então é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de diagnóstico da doença celíaca, a primeira coisa que a gente tem que entender são as formas clínicas que a gente vai ter. Deixa eu só mudar aqui a minha fonte. E vamos lá. As formas clínicas que a gente tem na doença celíaca são o seguinte. Eu vou ter três formas principais aqui. Eu vou ter a forma clássica, eu vou ter a forma não clássica, tá? E a forma assintomática. Vamos começar pela clássica, né? Que é a mais tradicional de todas, que é o que a gente vai ver na maioria dos casos aí. A forma clássica, vou até colocar de outra cor, o paciente, ele vai ser aquele paciente que vai cursar com diarreia, tá certo? Ele vai cursar com cólica abdominal, distensão abdominal, tá certo? Intolerância à lactose, igual eu falei para vocês ali, tá certo? No comecinho, no finalzinho da nossa primeira parte, a intolerância à lactose pode vir junto, além da dispepsia, tá certo? Então, esses são os sintomas clássicos que a gente vai ter na doença celíaca. Olhei para esses distúrbios aqui que está acontecendo com a pessoa. Não achei uma causa aparente, por exemplo, uma pessoa que já está com uma diarreia crônica de vários dias aí, poxa, mais de um mês. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, tá, pessoal? Quando eu vou atender um paciente que ele tem uma diarreia mais de 15 dias, eu sempre abro o meu pensamento para duas possibilidades. Ou, no caso, uma doença inflamatória intestinal, no caso a gente tem as duas principais, que é a retocolite ou doença de Crohn, tá bom? Ou eu abro um pensamento para doença celíaca. Combinado? Quando eu pego esses pacientes, eu sempre penso nisso daí. E aí, como que eu vou fazer essa diferenciação? Eu peço uma PCR e um VHS junto dos exames e eu peço também para dosar os anticorpos, né? Aí eu já pego e começo a fazer uma diferenciação ali. Por que que eu peço VHS e PCR? Porque geralmente VHS e PCR está muito aumentado na doença inflamatória intestinal e nem tanto ele fica aumentado na doença celíaca. Então, esse é um detalhezinho importante, tá bom? Peguei paciente com diarreia crônica, VHS PCR aumentado, começa a abrir um pouquinho o pensamento para uma doença de Crohn, que poderia estar correlacionada com a doença celíaca. Mas isso daí é apenas um detalhe. Combinado? Aí depois a gente tem a segunda forma, que é a forma não clássica que a gente vai ter da doença, tá bom? E na forma não clássica aqui, ó, vou até colocar de vermelho para a gente ir diferenciando aqui, tá bom? Aqui que é um detalhe interessante. Na forma não clássica, eu não tenho sintomas ou manifestações digestivas claras, igual na forma clássica. E aí aqui é onde entra outras formas de apresentação da nossa doença. No caso, a anemia, que nem eu falei para vocês agora no finalzinho da parte 1. Uma anemia de um paciente que não consegue tratar. Poxa, o paciente está fazendo reposição de ferro, está tomando ferro, porém não melhora a anemia desse cara. O que está acontecendo? Provavelmente eu tenho que abrir o olho para isso daí. Porque ele não está absorvendo, a mucosa intestinal dele está toda destruída, ele não absorve ferro, pessoal. Então, eu tenho tanto a diminuição na absorção de ferro, de folato, tá certo? De B12. Olha só, eu não tenho absorção dessas vitaminas e do ferro, então o paciente ele vai ter uma anemia. Paciente que perde peso sem uma causa aparente, ele não está absorvendo nutrientes. Então, poxa, o cara está perdendo peso e não tem uma causa aparente, não tem um câncer, não tem uma tuberculose, não tem nada que me chame atenção. Vamos desconfiar de uma doença celíaca, tá certo? Osteoporose, tá certo? A osteoporose, por quê, pessoal? Que nem eu falei para vocês, ó, diminui a absorção de magnésio, de cálcio e de vitamina D, tá certo? Vitamina D ali, lembrando que a vitamina D, ela é produzida pela pele, quando bate raios ultravioletas na nossa pele, eu tenho a formação da vitamina D, que na sua forma mais ativa, que é em presença de PTH, ela é ativada lá no rim, e aí eu tenho a absorção a nível intestinal e a nível
renal mesmo, com a diminuição da eliminação. Porém, se eu não tenho o intestino funcionando bem, o que vai acontecer? Eu vou absorver cálcio? Não vou, tá certo? Porém, hoje em dia, com a maioria das pessoas trabalhando em consultório, em local fechado, não tendo exposição solar, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Isso eu pego todos os dias na minha clínica, tá bom? E o paciente acha que uma vitamina D de 20 para ele, só porque o laboratório está falando que é bom, tá excelente, tá horrível. Agora os novos marcadores de laboratório, inclusive, quando se vocês olharem, derem uma pesquisada e ver que a Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia já coloca a vitamina D em patamares ideais, no mínimo acima de 40 a 100. Tá bom? Então vamos dar um pouquinho mais de valor para essa vitamina D aí. Então muita gente vai precisar suplementar a vitamina D. E como o intestino, o epitélio intestinal está destruído, também não consegue absorver a vitamina D. Tá certo, pessoal? Aí a gente também pode ter artrite, combinado? Essa artrite se dá por causa da osteoporose e por causa de uma inflamação crônica que a pessoa acaba desenvolvendo. Lembra do interleucina 17, que gera uma inflamação crônica de baixo grau? O famoso inflammaging, que foi citado até no Harrison. Já, muitos médicos não concordam com esse termo, não gostam, não sei. Estão um pouco atrasados, não querem se especializar um pouco mais, né? E aí acabou não aceitando. Porém, até o Harrison já está citando o famoso inflammaging, que é o que gera as principais doenças que a gente tem no nosso corpo hoje, como diabetes, hipertensão e tudo mais, se dá em decorrência dessa inflamação crônica de baixo grau, tá certo? Pode acontecer de uma constipação intestinal? Pode sim, pessoal. Afinal, estamos falando de intestino, né? Mesmo que não seja na forma não clássica, ela não tenha manifestações intestinais, pode acontecer, tá bom? Eu tenho também hipoplasia do esmalte dentário. Hipoplasia do esmalte, vou colocar aqui, do esmalte dentário. A gente vai ver também, tá bom? O esmalte vai estar diminuído, destruído, tá? Eu posso ter aqui, no caso das mulheres, irregularidade no ciclo menstrual, tá bom? No ciclo menstrual. Então, a gente pode ver esses outros sintomas quando é uma forma não clássica. E aí que é um detalhe. Por quê, pessoal? Isso daqui não é uma coisa que aparece rapidamente, tá? Demora com o tempo para a gente descobrir esses sintomas. E aí que é aonde entra essa questão de que a doença celíaca, ela é a principal doença autoimune no nosso meio, porém ela é a doença autoimune menos diagnosticada. Por quê? Muitas vezes os sintomas não são clássicos, eles não estão gritando na nossa cara e a gente deixa passar. Poxa, uma anemia, quando cai um paciente com uma anemia na minha frente hoje, eu já olho com essa visão, mas antes de eu entender a doença celíaca, entender um pouco de intestino, eu bati o olho na pessoa com anemia, eu pensaria mil e uma coisas menos no intestino. Tá bom? Eu pensaria, onde esse cara tá sangrando? O que tá acontecendo? Será que esse cara não tá comendo B12? Será que esse cara não tá ingerindo folato? Será que esse cara tá usando muito remédio que tá contrapondo com algumas vitaminas? Será que ele tá tendo hemólise? Eu pensava em tudo, menos no intestino desse cara. Tá bom? Então, abra um pouco o olho para isso daí. Uma osteoporose que a gente não sabe de onde veio, a pessoa perdendo peso e não sabe de onde vem. Então, abram o olho para isso daí. Combinado, pessoal? Essa é a forma não clássica. E aí a gente tem a terceira forma, não vou nem apagar essa página aqui, eu vou colocar aqui porque ela é bem curtinha, tá bom? Que é a forma assintomática. E a forma assintomática, pessoal, o próprio nome já fala, não tenho sintomas. Mas o que vai acontecer? Eu tenho alterações sorológicas, tá? Alterações sorológicas ou histológicas em pessoas que têm parente de primeiro grau com doença celíaca. Ou seja, por exemplo, o meu pai tem doença celíaca. Eu vou lá e faço um teste, olho para o meu sangue e eu achei IgA e IgG antigliadina. Tá certo? Ou antitransglutaminase. Tá certo? Ou anti-endomício. Ou eu acabei fazendo uma endoscopia, peguei um pedacinho lá do meu duodeno para fazer o estudo histológico e apareceu ali destruição das minhas velocidades. Porém, o meu pai ele tinha doença celíaca, então aí eu posso fechar o diagnóstico desse paciente também. Combinado? Mas essa seria a forma assintomática.
Tá, Thiago, beleza, você falou as formas agora, legal. E como que seria o diagnóstico para a doença celíaca? Não tem segredo, tá bom, pessoal? Diagnóstico para a doença celíaca, vou até colocar aqui, ó. O diagnóstico principal para a doença celíaca, no caso, vai ser a história clínica do paciente, com os sintomas que a gente já acabou de ver, o sorológico, tá certo? Vou procurar anticorpo, mas o padrão ouro mesmo, pessoal, é o histopatológico, tá? O histopatológico do intestino delgado, principalmente do duodeno, tá bom? Que aí entra mesmo para fazer lá uma endoscopia e acaba pegando um pedacinho daquele duodeno e faz um estudo histopatológico, tá bom? Porém, pela história clínica eu já posso desconfiar se o sorológico deu positivo. Poxa, pessoal, não preciso nem ficar me matando muito mais, né? Aqui é só para eu confirmar mesmo, só eu confirmar mesmo. E aí, o que eu vou fazer para tratar? Como que eu vou tratar esse paciente? Não tem segredo. O tratamento da doença celíaca é cortar o glúten. Beleza, pessoal? Corta o glúten, tudo resolvido. Doença celíaca ali já está prontinha para sair da vida desse paciente aí, tá? Lembrando, a pessoa não vai mais poder comer glúten na vida dela. Toda vez que ela comeu glúten, ela vai ter algumas recaídas aí. Combinado, pessoal? Então, basicamente, em relação à doença celíaca que a gente tinha para falar, era isso. Mas agora eu quero fazer algumas correlações que podem acontecer aí. Combinado?